Prefeitura de Ribeirão tenta convencer os vereadores para que eles aprovem a criação de uma nova autarquia, uma agência para planejar e fiscalizar os serviços municipais. Um departamento que custará aos cofres públicos quase R$ 1 milhão por ano. A Prefeitura de Ribeirão Preto parece tentar convencer os vereadores de que a implantação de uma agência reguladora de serviços públicos é algo inovador. Um órgão técnico capaz de atuar de forma independente para fiscalizar e planejar os contratos do município com a iniciativa privada. Para provar tudo isso, convocou uma reunião com os parlamentares, que se mostram apreensivos à criação de mais uma autarquia no âmbito da administração municipal, ao custo de R$ 893 mil por ano. Nós precisamos saber realmente qual vai ser a importância, o que vai significar para o município, qual será a contrapartida, o que isso vai proporcionar para a população de Ribeirão Preto. Lógico, temos que avaliar, colocar na balança o gasto também, mas vamos ver qual que será a contrapartida, o que vai significar para o futuro, para o progresso de Ribeirão Preto. A polêmica proposta do Executivo de criar um departamento para analisar a princípio os serviços de saneamento básico chegou à Câmara no mês passado. Os parlamentares tinham prazo para aprovar a medida, mas com tantas dúvidas foi preciso abrir ao diálogo. A agência, segundo a Prefeitura, visa ainda assegurar o interesse público, fixando normas, regulamentos, indicadores e tarifas para um equilíbrio financeiro do município. Se o governo estiver pensando em criar essa agência para atender a lei federal, ela é bem-vinda, até porque prepara Ribeirão Preto para fazer o mesmo com todas as cidades da região metropolitana e até outras do estado de São Paulo. Mas é isso que o governo precisa deixar claro para os vereadores agora e no futuro próximo, agora semana que vem na Câmara, fazermos os ajustes para termos uma lei boa, que olhe para o futuro e atenda Ribeirão Preto. Nesse momento de crise que a gente vive, é necessário que a gente ouça da parte do Executivo quais são as reais necessidades para a criação dessa agência. Vamos debater aqui, vamos levar a proposta para o Legislativo e lá, no foro adequado, no campo adequado, vamos discutir com os vereadores para ver a criação. Inicialmente, com o anteprojeto já na mão, a gente vê alguns problemas, mas que podem ser debatidos com o Executivo e se sanadas essas dúvidas, esses questionamentos que a gente pode fazer, eventualmente o projeto pode se tornar um bom projeto para Ribeirão Preto. A Prefeitura justifica que a criação dessa agência está prevista em lei e funcionará com recursos próprios. A verba para a manutenção deste novo departamento viria de uma taxa de regulação e fiscalização de 2% sobre a receita líquida de qualquer serviço público realizado na cidade. Seria a mesma tarifa que já é cobrada na concessão do transporte público, onde o pró-urbano paga o encargo de gerenciamento à Transerp, para fiscalizar o contrato com as empresas de ônibus. O principal motivo disso é para que você tire a ingerência política sobre a prestação de serviço. Todos os prestadores de serviço vão pagar a taxa de regulação, exatamente para a manter. E ela é uma agência curta, pequena, enxuta e de alta capacidade técnica, inclusive contratando, se não tiver no município, os melhores técnicos para auxiliar na prestação do seu serviço. Apesar dos argumentos, a sociedade civil organizada cobra ampla discussão, inclusive com os moradores, principais envolvidos nesta relação de consumo. O importante é a gente debruçar sobre a tecnicidade das pessoas que vão estar ali dentro, operando e construindo os modelos de negócios das parcerias com os fornecedores de serviço para a cidade. E assim poder, de fato, voltar para o munícipe a sensação de que está sendo bem atendido e que os impostos que estão sendo recolhidos, aqueles custos que todo cidadão tem no dia a dia com a sua cidade, está sendo realmente bem gerido e está voltando em forma de serviços bem feitos. Explicar direitinho quais são os reais objetivos e de onde vão vir os recursos para essa autarquia funcionar e, a partir daí, sim, havendo um consenso das entidades públicas e privadas, a gente poder implantar essa autarquia. Então, nesse momento, a gente vê que ainda há possibilidade de uma nova discussão antes de aprovar a criação dessa autarquia. Ximena Osório para o Jornal da Clube. Nós estamos com o diretor de jornalismo do Sistema Clube, ao vivo, Roberto Ribeiro. Roberto, como foi levantado na reportagem, neste momento a cidade passa por inúmeros problemas. Então não seria melhor priorizar o funcionamento das autarquias que já existem, ao invés de criar uma nova
gerando aí mais gastos para os cofres municipais. Boa tarde. Boa tarde, Paulo Pucci, e a todos que assistem ao Jornal da Clube. A agência reguladora é importante? É. A agência reguladora vai evitar gastos, vai evitar desvios, vai evitar derrapadas políticas dentro da máquina administrativa. Sim, tudo isso é verdade. Agora, da onde veio o recurso neste momento em que a cidade está com pires na mão, em busca de recursos federais ou estaduais, com problemas inclusive para acertar contas passadas, não seria este momento esperar um pouco mais, acertar a casa e depois partir para o debate efetivo e a criação da agência reguladora? Eu insisto, a agência, quando bem tratada, vai colocar a administração e o cidadão mano a mano para saber o que é feito dentro de uma máquina administrativa. Que, diga-se de passagem, essa máquina deixa cada dúvida que não é nem bom pensar. Bom, essa nova autarquia, Roberto, custaria quase 1 milhão por ano. Não é o momento de enxugar a máquina e deixar essa questão para um outro local, para um outro momento, quando todas as pastas estiverem cumprindo efetivamente o seu papel? Necessário, diga-se de passagem, porque você vai enxugar tudo, você vai evitar jogar dinheiro fora, você vai sanar as dívidas que aí estão e você vai depois também apresentar essas dívidas para dizer, olha, há 8 anos que a coisa roda desse jeito, por isso que a cidade está nessa situação. Tudo isso é verdade, por isso que é necessário muita conversa entre sociedade civil e sociedade política. Agora, a criação dessa nova autarquia passa pela Câmara e a população também deve ficar de olho aí em como cada vereador vai se posicionar, não é, Roberto? Então, aí que eu estou dizendo uma coisa muito importante. A sociedade civil, ela tem que saber o que ela quer. Ela precisa ter informações, ela precisa ter boa postura em relação àquilo que cheira ao novo. A sociedade política que está na Câmara, os senhores vereadores, precisa saber, afinal de contas, o que essa sociedade política está fazendo na Câmara e olhando de que maneira para a sociedade civil. Está fazendo que tipo de política, o que quer. É bom não esquecer que uma agência reguladora vai cortar asas populistas dentro da Câmara. E aí que a gente vê qual é efetivamente a posição política de cada vereador. Estaria ele, esse vereador, preocupado com aquilo que vai ser a cidade daqui para frente ou estaria ele preocupado com a situação de daqui até o ano que vem? Porque o ano que vem tem eleição. Agora, para a gente encerrar rapidamente, Roberto, segundo a Prefeitura, o departamento iria fiscalizar e planejar os contratos do município com a iniciativa privada. Mas isso aí já não é fundamento básico para o gestor de cada pasta? Olha, Paulinho, é verdade. Você tem que saber o que está fazendo na sua pasta. Agora, é uma certa dúvida que fica, porque o que afinal de contas é feito dentro de cada pasta, de que maneira chega lá em cima na cabeça, lá no prefeito. Por isso, com a agência, pode ajudar a evitar aquilo que nós enfrentamos nos últimos 8 anos. Coisa de dar medo em imaginar em termos de administração pública. Administração pública é ciência, administração pública é política, levada aonde? Para o bem comum de todos nós. Por isso que a gente tem que ficar atento quanto a essa agência reguladora e quanto à atuação política de cada secretário, de cada vereador. Obrigado, Roberto, pela sua participação.